Oi, gente, tudo bom? Vamos começar com uma coisa bem simples hoje. Um carreteiro de linguiça. É bem simples, mas eu gosto bastante. E como cada um tem seu jeito de fazer, tem seu jeito de temperar, então eu vou convidar para vocês para fazer comigo, para me acompanhar. O meu jeitinho, como é que eu faço. Vamos lá? Então vamos lá, vou começar pela cebola, que eu já tinha guardado. Eu boto ela em plástico filme, assim, para não dar odor na geladeira e conservar bem ela. Esse é o pedacinho que eu já tinha. E agora eu vou pegar meia cebola grande. Ao todo a gente pode considerar que tá dando uma cebola grande, né? Eu acho que na verdade eu vou botar essa cebola inteira. Eu vou picar ela primeiro, depois eu vou ver qual é a quantidade que vai dar na panela. Mas eu tô com vontade de colocar aquela metade mais essa aqui inteira. Gosto de picar ela bem miudinha, porque daí ela não aparece. Como eu coloco muita cebola, eu coloco bastante cebola na comida, então eu gosto de picar ela bem picadinha para ela não aparecer tanto. Pra não ficar aquela visão de, meu Deus, quanta cebola. Aí, na verdade, fica só o gosto. Que, como vocês podem ver, provavelmente eu vou botar uma cebola e meia grande. Eu vou botar uma cebola e meia grande, vai ser bastante cebola. A cebola, na verdade, ela nunca é demais. O que não pode é ficar parecendo aquele monte de cebola, sabe? Não pode ficar aquele, meu Deus, virado em cebola. Agora, em questão de gosto, a cebola nunca é demais. Então, agora eu pico essas partezinhas, né? As bundinhas dela, eu gosto de picar separado, porque senão quase sempre resbala na mão. Essas e acaba bagunçando tudo. Então eu deixo elas e agora eu pico separadas. Porque essas são as partes que ficam grandes. Se a gente pica junto, elas não conseguem, a faca não consegue chegar bem no cantinho, elas acabam ficando grandes. É aquela impressão de cebolão na comida. Então, assim, ficou bastante cebola, como vocês podem ver, né? Ficou bastante cebola e é assim que eu gosto. E agora vamos para as pernas de linguiça. Agora vamos para as linguiças. Deixa eu só tirar essa panela daqui para picar no prato também. Tem umas que são mais fáceis, umas mais difíceis, mas mais fáceis. Isso aqui acho que não vai estar tão difícil. Essa não tá tão difícil. Bom não é tirar nenhuma, né? Bom não é tirar nenhuma, mas tem umas que são impossíveis quase. Há quem deixe, né? Eu não deixo. Eu não consigo comer com essa casca. Então, assim, eu vou tirar a pele de todas elas, depois eu volto,
Até porque é maçante eu ficar tirando a pele, é uma coisa bem chatinha. Já vi a pessoa fazer com a pele, mas eu não gosto, eu não faço com a pele. Por mais que demore, eu prefiro tirar. Já aconteceu de eu ter que esbagaçar toda ela, porque não conseguia tirar, mas não fiz com a casca. Então eu vou tirar todas aqui, daí eu já volto. Bom, aqui deu uma super errado. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando dá super errado. Eu abro ela toda, ó. Aí eu venho com os dentinhos da faca assim. E vou tirando ao contrário a pele. Ó. Eu consegui puxar um pouco da pele. Aí eu venho raspando ela da pele. Normalmente quando a linguiça ela tá um pouco verde acontece isso. Mas eu vou confessar pra vocês que apesar de todo esse trabalho que dá, de tirar a pele e acabar bagunçando ela, às vezes eu até prefiro. Que na hora do carreteiro fica... Parece que quase uma carninha moída de carreteiro. Acho que fica mais integrado. Eu faço ao contrário, ao invés de tirar a pele da linguiça, eu acabo tirando a linguiça da pele. Todas elas foi isso, tá? A única que saiu inteira foi essa primeira, que ela tava um pouco mais sequinha. A única que vai ficar realmente em rodelinha é essa. Mas eu também vou desmanchar ela, que eu acho que fica melhor. Então aqui já tá a cebola e a linguiça. Eu vou colocar o tempero. Deixa eu ver aqui o que que a gente coloca. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu prefiro colocar os temperos assim, os... onde a gente enxerga, sabe? Esses temperos que tu vê que não tem tanto produto químico, né? Eu não gosto... Não é que eu não uso, tá? Eu uso caldo de carne, eu uso. Mas eu prefiro colocar esse tipo de tempero aqui, que eu tô enxergando os temperos, no caso, as plantas. Eu tô enxergando as plantas, eu tô vendo que não é só produto químico. Tem vezes que eu nem coloco esses processados, assim, algumas vezes eu nem boto. Mas carreteiro, carne de panela, essas coisas eu gosto de pôr, eu acabo colocando um pouco. Ah, eu não falei pra você se tempero era esse, né? Tal de Edu Guedes. Não sei que tempero é esse. Não sei, mas eu provei ontem e gostei. Aí páprica. Essa minha páprica eu boto pouco porque ela é um pouco apimentada, tá? Já que eu coloquei outro, eu vou colocar esse composto também. Normalmente eu boto só o sal. Mas já que a gente começou a colocar, vamos prosseguir. Então agora, vamos colocar isso aqui a fritar. Vou fritar bem. O segredo da cebola se desmanchar é a fritura. Vou fritar bem, bem, bem. Depois eu boto molho de tomate e frito mais um pouco. Então assim, quando ela já tá bem douradinha, tá super dourada, agora eu largo o molho de tomate. Agora eu ponho o molho de tomate e deixo dourar mais um pouco antes de pôr o arroz. Aqui vocês podem ver que ela já começa a desgrudar do fundo. O molho já tá naquele aspecto bem fritinho, que ela já tá desgrudando do fundo da panela. Aí eu posso pôr o arroz e fritar mais um pouco. Aqui eu coloco o arroz no olho, tá? Eu não tenho medida, coloco assim e depois eu frito mais um pouco ainda com o arroz agora. Agora já tá bem douradinho. Se vocês olharem de perto, não dá mais pra ver a cebola, ela já desapareceu na fritura.
De novo, desgrudando do fundo, ó, aquela crosta eu vou tirando e para dar o gostinho e já posso pôr a água. Agora sim tá no ponto certo e bem douradinho. Vocês podem ver, eu não coloquei coloral, não coloquei nada. Ficou dourado só com a fritura. Aí eu coloco a água. Eu gosto de colocar a água e sempre ir mexendo, para não grudar no fundo, não criar aquela crosta. E daí coloco bastante água e depois aos poucos eu venho colocando mais água e mexendo. Então assim, agora ele já tá fervendo. Ó, de tempo em tempo eu venho mexendo, eu desgrudo bem do fundo, porque eu não gosto daquela parte torradinha no fundo. Eu sei que tem gente que gosta do torradinho do fundo, mas eu não gosto. Então eu fico o tempo inteiro quase mexendo e daqui a pouco eu coloco um pouquinho mais de água. Então eu vou tirar a casca aqui da beterraba, eu faço ela no micro-ondas, tá, gente? Só coloco ela no saquinho, faço os furos e coloco no micro-ondas. Essas duas beterrabas aqui eu coloquei aproximadamente 8 minutos. E daí agora eu venho tirando a casca. Fazer uma saladinha de beterraba e alface que eu já tenho aqui no cantinho aqui. Aqui no meio do processo eu mudei de ideia, tá? Eu não vou colocar beterraba junto com a alface. Uma porque tem bastante beterraba e outra porque a beterraba para de noite ela fica boa com o vinagre e o sal, ela se mantém. A alface, como vocês sabem, ela murcha e não dá mais certo. Então eu vou separar as duas para não dar problema. Então ficou assim, eu separei as duas porque essa aqui ainda fica boa para noite, sobrando dá para usar, e essa só para agora. As duas juntas ia dar problema. Então assim ficou o almoço de hoje. Então agora vamos servir. Eu deixei ele um pouco molhadinho, porque como ele tá na panela de ferro, ele continua secando. Aí a segunda vez que eu for servir, ele ainda tá molhadinho e não fica tão seco. Sinceramente, ficou maravilhoso. Ficou bem cremoso e bem douradinho. Isso aí, brigadão, gente.